Qual é o pior café da manhã se você sofre com ansiedade? Normalmente me perguntam qual que é a melhor estratégia, qual que é a melhor rotina, o melhor a se comer quando você está sofrendo com isso. Eu tenho vários vídeos falando sobre isso, mas um dia desses uma aluna dos treinamentos me perguntou qual que seria a pior possível, né? O pior rotina de café da manhã, piores alimentos que você poderia comer caso você tenha um quadro ansioso. E eu achei uma pergunta muito boa, porque afinal de contas, como eu sempre falo, para a gente começar a melhorar, a gente precisa primeiro parar de piorar e dar passos, é, mesmo que aparentemente não tão largos, mas passos consistentes na direção certa é algo que causa muito mais transformação num curto espaço de tempo do que a gente andar quilômetros na direção errada. Por isso que nesse vídeo eu vou falar para você os 4 piores alimentos, 4 piores coisas que você pode fazer de manhã em relação à sua alimentação, caso você sofra com um quadro de ansiedade tóxica. Meu nome é Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra pela USP, sou o criador dos primeiros e maiores tratamentos digitais para cura de depressão, ansiedade e insônia, usando métodos padrão ouro desenvolvidos em todos os países de primeiro mundo. Se você quer recuperar, proteger a sua saúde mental com coisas que funcionam de verdade, então não deixe de me seguir, tá bom? Bom, o primeiro tipo de alimento é zero alimentos, é pular o café da manhã. Não há nada pior para você, para sua mente do que isso. Tem uma tonelada de evidências que mostram uma associação assim, extremamente consistente entre níveis de ansiedade, níveis de depressão, risco para cada um dos dois e dias em que a pessoa não toma o café da manhã. São evidências incontestáveis. Então, assim, independentemente da dieta que você esteja fazendo, por mais que você tenha sentido, tenha prometido benefícios milagrosos em não tomar café da manhã, para a ansiedade, o jejum matinal com certeza vai deixar você pior a longo prazo. Tá? Então, isso não vale a pena, essa é a pior coisa para eu fazer. Segundo, pão francês com margarina. Bom, quem que não come isso, né? Na padaria, em frente ao trabalho, quando, enfim, a gente está atrasado, quando a gente para de repente. Pois é, esses dois contemplam dois grandes inimigos da ansiedade. Quais são? Gangorra de glicose e alterar a microbiota. Então, assim, qualquer alimento que tenha farinha branca, trigo branco, não integral, isso vai levar a uma absorção muito rápida de glicose pelo seu organismo, pelo seu intestino, e isso vai fazer essa gangorra de glicose. E o que acontece? A margarina, ela, na verdade, ela é feita de gorduras saturadas, que são teoricamente gorduras boas, né? Mas elas passam por um processo de hidrogenação para ficar mais sólida, mais gostosa. E nesse processo sempre tem uma parte que fica mais ou menos hidrogenada. A gordura hidrogenada não é boa também. E essa parte que não é totalmente hidrogenada tem um cruzamento ali entre algumas moléculas e é chamada de gordura trans. E esses são os alimentos processados, então eles são altamente inflamatórios, eles mudam a diversidade da sua microbiota e isso faz com que atrapalhe o sistema de extinção de medo, que é o tipo de treino que é a base do tratamento para qualquer quadro ansioso. Terceiro, sucos de caixinha. Eles são práticos, são frequentemente deliciosos e contêm uma quantidade inacreditável de açúcar e conservantes e são rapidamente absorvidos. O problema é que o suco de frutas natural também é um problema, porque você tira as fibras e deixa a frutose, que é absorvida assim numa velocidade a jato. E isso vira glicose, tem essa gangorra de glicose no corpo. Uma estratégia que você pode fazer é você bater no liquidificador a fruta junto com água e gelo, fazer como se fosse um smoothie, que ele tem uma absorção um pouco mais devagar do que o suco. Se você quiser mesmo, você pode misturar um pouco de leite ou até um pouco de iogurte nisso, que aí vai tendo mais proteína e isso vai fazendo com que essa subida de glicose seja mais lenta ainda. E número 4, você tomar aqueles velhos e bons cereais açucarados, como sucrilhos, Kellogg's e mais Nescau Balls,
Enfim, tudo isso é algo que tem muita quantidade de açúcar. A mesma coisa se comer um muffin de manhã também não é bom. Então nada que tenha, enfim, açúcar por si só, que seja doce. Por quê? Porque isso você vai ter um pico de glicemia na hora, você vai ficar mais agitado. Quando você começar a trabalhar ou começar a estudar, você vai ter um crash, você vai estar com uma sonolência e vai estar menos hábil para controlar os seus impulsos e as suas emoções. Então você vai estar mais irritado, a chance de você ter um sintoma de ansiedade, uma crise ansiosa de controlar suas emoções vai estar muito baixa. O que você pode fazer no lugar? Um alimento que é muito saudável é a aveia. O problema da aveia é que a aveia em si ela é muito saudável. A questão é que eles colocam muito açúcar adicionado na aveia. Então, aveia sem açúcar adicionado é extremamente benéfica, ainda mais com proteínas, alimentos fermentados e gorduras do bem. Mas se você vai ter que ler o rótulo, tá? Na aveia, você não pode ter mais do que 5% do valor diário de açúcar, que normalmente, às vezes, não está escrito açúcar. Está escrito xarope de milho, está escrito mel, açúcar mascavo, enfim, tudo isso é açúcar, tá? Então, coisas adicionadas na aveia, isso sim não é uma boa ideia, tá? Então, a gente, voltando aqui, sem tomar café, você tomando bebidas açucaradas, quaisquer que sejam elas, né, incluindo suco de frutas, pão com margarina não é bom, e você tomar cereais açucarados, né, trocar por aveias. Então, conta para mim qual desses pecados, desses inimigos você mais faz durante a semana, porque você faz, eu faço, todo mundo somos normais, somos seres humanos, tá? A gente não precisa mudar tudo de uma vez, essa é uma boa notícia. A ideia é a gente escolher colocar um hábito saudável por semana, em termos de alimentação, em termos de atividade física, isso está mais do que suficiente, né? Porque a ideia é que isso seja um potencializador dos tratamentos de primeira linha. E coloca aqui embaixo qual que você faz, né, normalmente, e qual que você está disposto a mudar. E não deixe de entrar no grupo da Maratona Viva Livre da Ansiedade, porque lá você vai ter muitos PDFs, muitos avisos das aulas, e além disso vai ter uma dieta dos pontos anti-ansiedade que eu estou preparando aqui para deixar isso tudo mais prático para você, certo? Então é isso, a ansiedade tem cura, o que a gente precisa é saber a direção, ter um mapa, um GPS, isso que você encontra na maratona, e não existe quem é ansioso. Existem pessoas que são mais, digamos, sensíveis a perigos, que são protetores, e isso não é vergonhoso de forma nenhuma, não precisa mudar a sua personalidade, e o mundo não precisa colaborar para você ficar bem, ficar livre desse medo irracional, das preocupações excessivas, para conquistar a tranquilidade, a energia, o foco e a liberdade mental, a paz mental, para você poder ter ideias e poder aproveitar a vida. Isso é possível, sim. Então, é isso. Se você gostou, compartilhe esse vídeo. Já me segue. Um abraço.